vamos à dinâmica do mercado de carne, né? Carne bovina. Conversa agora com Fernando Iglesias, que é analista de pecuária das safras e mercado. Muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Simone. É um prazer falar contigo novamente e vamos aí para mais uma análise sobre o nosso mercado de carnes, né? A situação aqui e como o mercado tem se comportado. E temos boas notícias aí para o produtor brasileiro, para o pecuarista aqui no Brasil. Temos algumas notícias animadoras realmente. Já que você falou dessas boas notícias, né? Vamos falar diretamente agora para o nosso produtor, nosso pecuarista. Quais são essas notícias, Fernando? Bom, essa semana o movimento de alta da arroba do boi gordo ele vem se tornando mais consistente. Nós estamos vendo aí negociações acontecendo em até R$ 260 por arroba em São Paulo. Mato Grosso do Sul nós já temos negociações acontecendo acima desse patamar dos 260, da mesma maneira que a gente vê a alta acontecendo aí em Rondônia, no Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás. Então a alta está acontecendo de maneira generalizada no mercado do boi. Tá? E isso vai oferecendo uma perspectiva de maior otimismo para o pecuarista brasileiro. O pecuarista aqui do Brasil conviveu com o primeiro semestre bastante complicado, preços da arroba do boi gordo não eram assim tão interessantes, tão positivos, e agora já estamos vendo aí um momento muito forte de recuperação de preços, estamos vendo aí uma arroba do boi gordo trabalhando em patamares cada vez mais altos, em um momento em que o pecuarista, principalmente quem está focado em engorda, consegue aí ter uma boa rentabilidade, ter uma boa lucratividade. Então é um momento muito bom para o pecuarista, está conseguindo recuperar aí sua rentabilidade, suas margens, com o preço da arroba do boi gordo que finalmente está decolando. Então aí nós temos uma condição muito boa em relação a preços do boi nesse mês de setembro, como nós já tivemos no mês passado. O mês passado já foi um mês bem interessante em termos de alta dos preços da arroba, e agora essa primeira quinzena de setembro está mostrando um movimento ainda mais intenso, ainda mais representativo. Fernando, então essa primeira quinzena aí com bons resultados, você falando aí do 260 arroba do boi, né, em algumas praças, tendência desse momento bom se estender para os próximos meses, porque a gente vê uma arroba 260, essa alta aí, um otimismo para o pecuarista, como você falou, mas ele pode seguir nesse otimismo para os próximos meses? Olha, pelo menos no curto prazo, pelo menos agora para o restante de setembro, a perspectiva, o viés ainda é positivo em relação a preços da arroba do boi gordo. Nós temos uma perspectiva de dificuldade para as indústrias de compor as escalas de abate. As indústrias não estão aumentando a ociosidade, eles estão mantendo um abate cheio. Nós temos uma grande quantidade de animais sendo abatidos no Brasil nessa temporada, e isso porque as condições de mercado são favoráveis para manter um abate agressivo. As exportações são recorde aqui no Brasil, nós temos uma quantidade de carne sendo exportada nessa temporada que é realmente um absurdo. O Brasil deve aí se aproximar dos 4 milhões de toneladas de exportação de carne bovina em equivalente carcaça. Então a dinâmica de exportação é muito robusta e o mercado interno também conta com boas notícias, né? Em termos de consumo. Nós temos aí o nível de emprego da população brasileira, o nível de emprego é bastante elevado, né? A taxa de desemprego bem pequena, e isso remete a um amplo consumo. O que nós estamos observando é que, como esses novos empregos que foram criados são empregos CLT, né, carteira assinada, quer dizer que vai ter uma grande incidência, o impacto do 13º salário na economia durante o último bimestre tende a ser maior na atual temporada. Tanto que o que o varejo está esperando para esse último bimestre é que seja o melhor consumo dessa década. Então nós temos aí um ano bastante interessante aqui para o nosso setor. E lógico, o setor carnes também se beneficia, né, amplamente dessas questões que envolvem ampliação de consumo aqui no mercado doméstico. Então é um momento bem interessante, uma perspectiva positiva em relação a preços da arroba do boi gordo. O pecuarista aí vai conviver com dias melhores. Preço bom para arroba, né, para o nosso pecuarista, a previsão aí do varejo nesse amplo consumo e o preço para o consumidor, quando a gente fala, né, chegada aí, né, tô adiantando um pouco aqui, a gente nem acabou o mês de setembro, né, ô Fernando, mas eu tô vendo algumas lojas aí já com enfeites de Natal, então eu vou avançar nesse assunto aí. O preço, então, para o nosso consumidor final aí, você falou nessa expectativa do 13º chegando, enfim, como é que fica? Bom, basicamente nós vamos conviver aí com preços mais altos ao consumidor final. Nós já percebemos movimentação de alta de preços no atacado da carne bovina,
preços subiram bem no decorrer dessa primeira quinzena de setembro também. Nós tivemos uma alta contundente dos preços e isso vai ser repassado ao consumidor final. Tanto que agora nós estamos vendo essa elevação dos preços da carne bovina no atacado e muito provavelmente isso vai respingar no varejo também, e isso deve beneficiar, deve ampliar o consumo das nossas proteínas concorrentes aí à carne bovina. Carne de frango também experimenta boa alta durante a primeira quinzena, mas a proteína que mais subiu nesse segundo semestre, que mais subiu até esse momento, é a carne suína. A carne suína é aquela que mais apresenta altas na atual temporada, apresenta um movimento consistente de alta, uma produção mais ajustada em relação à nossa demanda. Isso acontece porque as exportações realmente estão muito agressivas, né? O Brasil também vai caminhando para um recorde de exportação, né, de carne suína nessa temporada. O Brasil deve estabelecer um novo recorde e isso está enxugando o nosso mercado interno e fazendo com que essa carne, que essa proteína apresente altas mais consistentes. Esse é outro segmento que vem apresentando boa recuperação na atual temporada. A Simone lembra, 2022 nós falávamos muito sobre a crise da suinocultura brasileira, justamente aqui nesse espaço, e agora é muito bom, é uma situação muito gratificante você poder vir aqui e noticiar que a suinocultura brasileira está convivendo com margens muito interessantes, o setor está em plena recuperação, e mais importante que isso, além da recuperação da rentabilidade, a nossa perspectiva é que 2025 seja também um ano muito bom para a suinocultura aqui do Brasil, com um bom potencial de exportação, com um bom potencial de preços aqui para o suinocultor brasileiro. Então, um setor que passou a se recuperar e agora nós temos uma bela condição aí para esse segmento e tem tudo aí para conviver com anos melhores também. Pois é, né, Fernando? É sempre bom a gente lembrar, né, os anos ruins que a suinicultura passou e você trazendo essa rentabilidade crescendo, né, ao longo de 2024 e o ano de 2025 ainda, que vai chegar, mas com boas perspectivas aí para os nossos suinocultores, tanto para o mercado doméstico, mas também avançando aí para as exportações. É muito bom a gente mostrar essa evolução depois de um tempo muito difícil, né, para a suinicultura brasileira. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Foram anos bastante complicados, né? Os prejuízos eram imensos que o setor conviveu ali em 2022. E agora é um momento aí. 2023 foi um ano em que o setor começou a respirar, começou a apresentar melhora dos seus indicadores. E 24 tem sido um ano realmente muito positivo, muito interessante. A gente vem trabalhando com uma expectativa bem mais positiva, bem mais favorável em relação à nossa suinocultura, com uma condição bem melhor. A avicultura de corte, apesar dos sobressaltos que nós tivemos recentemente ali no Rio Grande do Sul, com aquelas questões sanitárias, o mercado também vai muito bem, as exportações brasileiras são muito expressivas na atual temporada. O Brasil é o grande líder de exportação global de carne de frango. O Brasil aí detém uma participação muito importante no mercado global. E agora vamos aí também avançando nas vendas de carne suína, vamos tomar a posição do Canadá e vamos nos tornar aí o terceiro maior exportador de carne suína na atual temporada. Então, temos aí um momento brilhante para o nosso setor carnes, lideramos em carne bovina e carne de frango e vamos ocupar aí a terceira posição nas exportações de carne suína. Fernando, muito obrigada pela análise semanal aqui pra gente, viu? Uma boa tarde para você e a gente se reencontra na semana que vem. É sempre um prazer participar aqui no AgroMais, desejo uma excelente tarde a toda a nossa audiência. Até a próxima semana. Até!